Não sei quanto a vocês, mas eu pretendo fingir que nada aconteceu. Boa tarde. Brincadeira. Como é bom a gente poder ter uma festa, né? A gente, quando vê pessoas entregando a vida a Cristo, isso renova a nossa entrega a Cristo também. Antes da gente começar a nossa mensagem, queria chamar aqui na frente a Luísa, para poder, sem chorar agora, Luísa, por favor, a gente vai entregar o certificado de batismo. Já pode vir junto, Amanda. Esse certificado, Luiz, é um símbolo material, digamos assim, né, da decisão que você tomou com Deus. Tem também o kit de batizado e o kit do voluntariado, quer dizer, é uma promoção que você ganhou. Tá bom? Parabéns, uma salva de palmas, por favor. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, tá? Obrigado. Já conduza, por favor. Muito bem. Agora sim, vamos à nossa série de estudos que nós vamos iniciar hoje. Antes, preciso saudar também você que acompanha a gente pela internet. Seja bem-vindo em nosso meio. Você possa ouvir a voz de Deus aí também atrás dessa tela. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos em nossa comunidade. O nome dessa série se chama Reconciliados. Tem tudo a ver com a festa que a gente acabou de celebrar. Reconciliados é o nome dessa série. Vou adiantar para você que essa série são alguns estudos bem teológicos assim que a gente vai fazer junto. Hoje mesmo eu confesso para você que a gente tem uma temática bastante forte para poder falar, bastante conteúdo, e a gente vai tentar caber tudo no lugar. Então, a série é aquela para a gente acompanhar e poder pensar nela durante a semana, para a gente crescer na nossa compreensão da Bíblia. Nessa série Reconciliados, uma série de 6 episódios, nós vamos falar sobre o tema da aliança. A aliança, que é um tema que a gente vê ao longo de toda a Bíblia. Cada sábado, a gente fala de uma parte dessa aliança macro, digamos assim. E hoje, a gente vai estudar a primeira de todas elas. Claro, vamos começar do início. O nome dessa aliança, alguns vão chamar de aliança da criação, outros vão chamar de aliança edênica, aliança adâmica, alguns vão dizer, seja qual for o nome que você quer dar. Hoje vamos estudar sobre a aliança feita entre Deus e o homem, ainda no jardim do Éden. É sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Só para introduzir a ideia da aliança, eu preciso que a gente entenda claramente o que era a aliança. Quando a gente volta na história, segundo alguns historiadores aí, a cultura da aliança ela era muito forte na cultura oriental, no passado. As pessoas viviam uma sociedade baseada muito na aliança. O que é aliança? É um pacto, um acordo, um compromisso entre duas partes, duas pessoas, dois grupos. Segundo algumas descobertas arqueológicas, existem evidências de alianças sendo feitas ainda no século XVIII, antes de Cristo. Então, algo bastante antigo, que quase sempre esteve presente. E a ideia da aliança é que ela tinha um peso muito forte para a sociedade naquela época, inclusive na cultura bíblica, no contexto da cultura bíblica. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, quando a gente firma um acordo, faz uma aliança, um contrato, um pacto, a gente costuma representar esse acordo através de um símbolo, um papel, uma assinatura, um reconhecimento de firma, que eu confesso que nunca entendi o propósito desse negócio, mas tudo isso a gente usa como símbolo para representar um acordo, certo? Naquele tempo, as pessoas também se valiam de símbolos para representar os seus acordos, as suas alianças, mas digamos que era um pouquinho mais lúdico do que o que a gente tem hoje. Vou falar aqui rapidinho para você ter uma ideia. A expressão hebraica, do contexto bíblico, né, para fazer uma aliança, é a expressão karat berit. Se a gente tiver uma tradução mais ao pé da letra, a gente vai ter a expressão, ao invés de fazer uma aliança, seria a tradução cortar uma aliança. Por que cortar uma aliança? Toda aliança naquele tempo, todo acordo era feito através de um sacrifício. Um animal era sacrificado como símbolo do pacto que foi feito entre as duas partes. Eles tinham todo um ritual, só para colocar para você ter uma ideia do peso do que está envolvido. O animal, ele costumava ser partido em alguns pedaços, o animal, para poder selar o acordo. Outros vão dizer que, na verdade, o animal ele era partido ao meio, e agora a imagem que é descrita para a gente é que as pessoas, quando partiam o animal ao meio, o contratante, ele passava no meio desse animal partido, para poder selar o acordo. E nesse ato, ele dizia uma frase ritualística, podemos dizer assim,
Quem traz para a gente é o teólogo La Rondelli. Ele diz o seguinte: as pessoas falavam, da mesma forma que este animal é retalhado, que X, que fulano, que eu, também seja retalhado. Essa era a frase que ele dizia ao selar um acordo. O que quer dizer isso? Basicamente ele está falando o seguinte: nós estamos assumindo um compromisso. Se eu não cumprir a minha parte do compromisso, o meu desejo é que eu seja morto tal qual esse animal, que eu seja retalhado ou partido tal qual esse animal. Deu para entender? Esse era o tamanho do peso dos compromissos que as pessoas assumiam naquela época. Era uma questão quase que um pacto de sangue. Era um caso de vida ou morte. As pessoas precisavam cumprir os seus acordos, suas alianças. Pois bem, se valendo dessa noção de seriedade e de responsabilidade, Deus usa esse símbolo para retratar as alianças que Ele faz conosco. Nessa seriedade, nesse peso, é o que Deus faz conosco. Por isso a gente vai ver nessa série que a Bíblia, na verdade, é uma história da aliança de Deus. Basicamente, essa é a história da Bíblia, a história da aliança de Deus. Muito bem, e essas alianças nos ajudam a entender mais o amor de Deus, por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ler então a primeira de todas as alianças, Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos estudar a primeira de todas as alianças. E antes de lermos, quero convidar você, como de costume, a mais uma vez, fechar seus olhos para nós pedirmos a direção de Deus nesse momento. Tudo bem? Você ora comigo? Senhor Jesus, te agradeço por esse sábado, por esse dia maravilhoso que a gente pode estar aqui contigo, nesse local tão agradável, para estudar a Tua palavra e a Tua vontade. A gente já pôde começar esse culto, Senhor, além de cantar, ofertar e orar, a gente pôde celebrar a entrega de uma nova vida a Ti. Não existe festa maior do que essa. Por isso, nesse momento, a gente pode estar até mais tranquilo de que o nosso coração está preparado para receber a Tua verdade, para a gente viver esse novo estilo de vida que o Senhor nos propõe. Nós vamos iniciar hoje, Senhor, um estudo tão importante que é sobre as alianças na Bíblia, a aliança que o Senhor faz conosco. Por favor, fala com a gente. Que a gente possa estar preparado para entender a Tua vontade e sair daqui diferente. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, a Bíblia diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você pode deixar sua Bíblia aberta em Gênesis. A gente vai voltar a ler alguns versos daqui a pouquinho. Quando a gente estuda a história da criação, capítulo 1 e o 2, por que não, de Gênesis, nem sempre a gente para se demorar na ideia que esse verso 26 e 27 traz para a gente, o conceito de ser a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia relata para a gente que essa é uma das maiores manifestações do poder criativo de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo apenas falando e as coisas apareciam. 6 dias foi o período necessário que Deus usou para poder criar tudo o que nós vemos hoje. Mas quando Deus cria o ser humano, esse processo acontece de forma um pouquinho diferente. Na verdade, o ser humano é completamente diferente do resto da criação. Só para pontuar algumas peculiaridades, o texto da Bíblia faz a gente entender que Deus criou o homem com as próprias mãos, o ser humano com as próprias mãos e não com as palavras. Deus, quando cria o ser humano, ele usa matérias já pré-existentes, ele se vale do pó que já existia. Deus também cria o ser humano em etapas. Primeiro ele cria o homem, depois ele cria a mulher, ainda que seja dentro do mesmo dia, ele não cria os dois ao mesmo tempo. Mas talvez a diferença mais interessante com relação à criação do ser humano é o que eu vou chamar aqui de uma descontinuidade. E eu explico.
Você percebe que na semana criativa, nos 6 dias, parece que Deus tinha na cabeça dele o script completo do que ele tinha que criar. Então, a Bíblia dá a ideia para a gente de eventos sucessivos. Deus simplesmente vai falando e as coisas vão aparecendo. Mas, antes de criar o ser humano, ainda dentro do 6º dia, Deus tem uma ação diferente. O verso 26 escreve para a gente uma cena curiosa do Deus Trino, o Deus da Trindade, se reunindo numa espécie de conferência, numa espécie de reunião, para debater sobre como seria a criação do ser humano. É curioso isso. Não porque Deus não havia planejado criar o ser humano, mas de alguma maneira Deus quer constatar o propósito da existência do ser humano. Quando Deus decide criar o homem, Deus dota o ser humano de uma característica fundamental e diferente de qualquer outro ser. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o ponto da aliança que a gente está estudando hoje. A imagem e semelhança de Deus. Quando nós entendemos essa expressão, a primeira pergunta que vem na nossa mente é: o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Em que sentido nós somos a imagem de Deus? Bom, tradicionalmente, a ideia que a gente tem mais comum e popular é a ideia de que nós somos a imagem de Deus fisicamente. Ou seja, Deus não é uma árvore, Deus não é uma girafa, Deus tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Deus é como um ser humano. Deus tem a feição de um ser humano. Essa é a forma mais tradicional de entender. Mas não é a única. Outra forma de entender a imagem e semelhança de Deus tem que ver com a racionalidade. O ser humano foi o único ser criado na terra com razão, com o poder de escolha, com o livre-arbítrio, tal qual Deus. Por isso seria uma forma de ser a imagem e semelhança de Deus. Outra forma de entender essa ideia tem que ver com domínio. E talvez essa ideia seja a que mais se aproxima do que o verso indica para a gente, porque o texto fala no verso 26 que Deus decide criar o homem à sua imagem e semelhança, e em seguida ele explica: tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre a terra. Assim como Deus tem domínio sobre o universo, Deus concede ao ser humano o domínio sobre o planeta Terra. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Dificilmente a gente consegue dar uma resposta absoluta para essa pergunta, viu? Ela não é tão simples. É muito difícil a gente definir o que é de fato. Mas talvez, levando em consideração a noção da aliança, que é o tema de hoje, a gente consegue entender que a imagem e semelhança de Deus vai muito além de uma mera característica do ser humano. Imagem e semelhança de Deus tem que ver com um tipo de relacionamento que Deus pretende ter com o ser criado. Isso nós vemos na aliança da criação. Só para você entender bem o conceito, porque isso a gente vai repetir em todos os episódios dessa série, as alianças na Bíblia, elas são estruturadas, segundo os teólogos, em 5 pontos. É importante você entender essa estrutura para entender não só o tema de hoje, mas de toda essa série. Primeiro ponto, a ação divina. A aliança começa com uma ação divina. Depois, uma ordem exigida. Terceiro, uma promessa. Quarto, as garantias da aliança. E quinto, finalmente, a resposta humana. Cada uma das alianças são baseadas nesses 5 pontos, nesses 5 aspectos. E a gente vê isso claramente na aliança da criação, na aliança feita entre Deus e o homem no Jardim do Éden. Primeiro ponto deles, então, a ação divina. Qual é a ação? O que é a ação divina numa aliança? A ação divina é a noção, a compreensão de que tudo que tem a ver entre a aliança de Deus e o homem parte de uma prerrogativa divina. É Deus quem decide fazer uma aliança. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem tem a ideia. É Deus quem sente maior a necessidade, antes mesmo do ser humano. Para pensar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem não pediu isso. Ok? O homem não existia. Mas nenhum ser criado nunca pediu para ser a imagem e semelhança de Deus. Deus tomou a iniciativa. Deus escolhe compartilhar a sua imagem com o ser criado. Se você pensar, isso aqui é muito profundo. Deus partilhando a sua imagem com um ser criado. Deus é quem tem essa ideia, Deus é quem tem essa necessidade. Por isso é uma prerrogativa, é um primeiro passo, é uma iniciativa que vem de Deus. Em outras palavras, o que a gente está falando é que quando Deus decide criar o ser humano, Ele entrega junto um propósito. É mais ou menos o seguinte, vou colocar em outras palavras aqui, tá? Deus tem o universo inteiro para cuidar. Deus poderia ter criado qualquer coisa que Ele imaginar. Por que Ele decide me criar?
Qual é o propósito de ter criado eu, o Dani, o ser humano? Por que ele criou o ser humano? Para ser a imagem e semelhança de Deus. Deve entender? Tem que ver com o propósito da nossa existência, porque Deus escolheu que fosse assim. Deus escolheu que o nosso propósito de vida fosse viver ou buscar a sua imagem e semelhança. Mas eu mencionei antes que ser a imagem e semelhança não tem que ver apenas com uma característica, tem que ver com relacionamento. Pois bem, curiosamente, essa mesma expressão de imagem e semelhança, ela aparece no livro de Gênesis logo em seguida, no capítulo 5 de Gênesis, no verso 3. Veja que a Bíblia fala sobre a genealogia de Adão. Eu vou ler aqui para você, a Bíblia diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha só, o mesmo relacionamento. Veja, tal qual Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora Sete, o filho de Adão, parece ser a imagem e semelhança de Adão. Basicamente, o que a gente entende no conceito da aliança aqui é o seguinte: o mesmo relacionamento que houve entre um pai e um filho, Adão e Sete, é o tipo de relacionamento que Deus espera ter conosco. Por isso, a aliança que Deus faz lá no Éden com o ser humano, de o criar a sua imagem e semelhança, tem que ver, antes de mais nada, com um relacionamento íntimo, verdadeiro e profundo, de um jeito que a gente nem imagina. Não é à toa que Deus várias vezes na Bíblia usa a figura do Pai para poder se revelar a nós. Deus o Pai, Deus o Filho. Por quê? Se você quer ter uma aliança profunda com Deus, o tipo de relacionamento que Deus sonhou ter conosco vai muito mais além do que um melhor amigo. Deus deseja ter uma aliança paterna, uma aliança paternal conosco. Esse é o tipo de relacionamento. Bom, mas tem o segundo aspecto da aliança. Uma vez que Deus toma a iniciativa, agora vem o segundo aspecto, que é a ordem exigida. Ou seja, quais são os termos do contrato? O que se pede? O que de fato é aliança? Você sabe que quando Deus cria o casal no Jardim do Éden, eles têm diversas responsabilidades. Muita gente acha que eles não faziam nada. Na verdade, eles tinham muita coisa para fazer. Vou pontuar aqui algumas das responsabilidades que o ser humano recebe. Termos do contrato. Primeiro, o casal deveria se multiplicar. Essa era a primeira responsabilidade, Gênesis capítulo 1, verso 28. É bem verdade que só nasce o primeiro filho, Caim, depois do pecado. Mas o plano de Deus já era a multiplicação antes mesmo do mal. Tem muita gente que acha que está associado com o pecado. Não, já foi o convite, a ordem divina era que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Segundo, ter domínio sobre a terra e toda a criação. Era a responsabilidade do casal o domínio, verso 26 e 28 do capítulo 1. Terceiro, Deus dá a responsabilidade do ser humano, ou o privilégio para o ser humano, de alimentar-se daquilo que Deus havia provido. O que Deus desse é o que eles usariam de sustento, verso 29. O homem tinha uma responsabilidade específica de cultivar o jardim, capítulo 2, verso 15. Enquanto a mulher tinha a responsabilidade específica de ser uma auxiliadora idônea, ou seja, igual, no mesmo nível de importância que o homem, capítulo 2, verso 18. E ambas as pessoas, ou o casal como um todo, não poderia comer do fruto proibido, capítulo 2, verso 16 e 17. Esses eram os termos da aliança. Esse era o contrato que Deus estava assumindo com o ser humano. Agora veja só, qual é a ideia aqui? O ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. A ideia é que quando o casal cumprisse esses quesitos ou essas ordenanças, enquanto ele vivesse debaixo dessa aliança, ele estaria cumprindo o propósito de ser a imagem e semelhança de Deus. Porque ser a imagem e semelhança de Deus não implica apenas e tão somente em parecer com Deus, seja qual for o aspecto, mas implica em procurar imitá-lo, fazer o que ele faz. Deus criou o mundo, agora o ser humano cuidaria do mundo. Deus criou o jardim, agora o ser humano cuidaria do jardim. Deus criou a vida, agora o ser humano geraria a vida, entende? Uma imitação da ação divina. Isso significava ser a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Chega então o terceiro aspecto, que é a promessa. Uma vez que Deus coloca os termos do contrato, agora ele faz uma promessa. E qual era a promessa dada ao ser humano? A primeira delas, o ser humano, obviamente, cumpriria o seu propósito de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui parece bobinho, mas não é. Porque se você pensar bem, no momento que o ser humano cumpre o seu propósito de vida, ele traz junto vários outros aspectos, como felicidade, paz, plenitude.
tranquilidade, realização, não é assim? Coisas que a gente sente falta hoje, justamente por ter dificuldade de cumprir o nosso propósito. Mas tem uma outra promessa que Deus faz também, porque enquanto o ser humano estivesse ligado a essa aliança, Deus prometia que eles viveriam eternamente. A promessa de Deus também estava ligada com a vida eterna. Enquanto eles se mantivessem unidos a essa aliança divina, Deus prometia viver eternamente a tal ponto que todo o conceito de morte e dor fosse apenas e tão somente um conceito teórico, do qual eles nunca conheceriam de fato o que isso significava. Essa era a ideia divina. Bom, junto com a promessa, Deus então traz o quarto aspecto da aliança, que é a garantia. O que é a garantia? Me permita explicar aqui nas minhas palavras. A ideia da garantia é o seguinte: eu entendo que é Deus lidando com a incredulidade humana. Claro que isso vai fazer mais sentido depois que o pecado surge, você vai entender isso. Mas qual é a ideia? O ser humano tem dificuldade de crer, de confiar naquilo que ele não vê. A gente tem a necessidade do palpável, do visível. Deus, então, ele cria marcos, lembretes, memoriais, que ele diz que é para que ele não se esqueça do que ele tem que fazer, de cumprir a aliança. Então quer dizer que Deus poderia esquecer se ele não olhar o negócio? Não. A ideia não é que Deus corre o risco de esquecer. Os memoriais que Deus coloca é para que o ser humano não se esqueça que Deus nunca se esquece. É para a gente poder lembrar da fidelidade divina, deu para entender? Deus então coloca marcos. E qual é a garantia que Deus dá? Qual é o lembrete que Deus coloca para o ser humano de que ele cumpriria a sua promessa da vida eterna? O sábado. Isso aqui é muito interessante. O dia do sábado, ele é muito curioso na semana da criação, porque ele não faz o mínimo sentido. Se a gente pegar a lógica divina da criação, por que Deus demora 6 dias para... Ou melhor, por que existem 6 dias na semana? Porque Deus demora 6 dias para criar o planeta. Cada dia que Deus cria é uma nova coisa que Deus introduz. Deus cria algo novo, nenhum dia vem por acaso, cada dia é uma nova criação. O que Deus cria no 7º dia? Ou melhor, o que faltava ser criado no 7º dia? Absolutamente nada, já estava pronto. Pela lógica divina, Deus poderia ter terminado a semana na sexta-feira, começa o domingo e fica todo mundo feliz, está tudo certo. Mas Deus cria um 7º dia, Deus cria um dia bônus, para que nada seja criado. Pelo contrário, Ele descansa, que é justamente o oposto da obra criativa. O 7º dia é um dia a mais, um dia extra, um dia bônus. O presentinho de boas-vindas para o ser humano que acabava de existir. Para quê? O sábado se torna então, no capítulo 2, verso 1 a 3, o sábado se torna o ápice da aliança entre Deus e o homem. Por quê? Se a aliança tinha que ver com relacionamento, pois bem, eu agora vou criar um dia para que a gente passe 24 horas num relacionamento profundo. O sábado, por isso que até hoje a gente fala que o sábado é o aniversário da criação, é o memorial da criação. Por quê? É o memorial da aliança que Deus fez na criação, de que o ser humano, enquanto estivesse debaixo das asas de Deus, viveria eternamente num relacionamento profundo com Ele. Deus vinha todos os dias conversar com o ser humano no jardim, mas no sábado o relacionamento era muito mais profundo. Um lembrete, um memorial no tempo que Deus coloca para marcar o ser humano. Muito bem. Finalmente vem o 5º aspecto da aliança, a resposta humana. Deus tomou a iniciativa, Deus colocou os termos, Deus faz a promessa, Deus coloca as garantias. Você percebe que até agora o ser humano não fala nada? Não é uma negociação como um pacto normal, do tipo, ser humano, eu estou pensando em fazer assim, assim, assado, o que você acha? Aí o ser humano fala, Deus, gostei, mas vamos mudar isso aqui, quem sabe aqui a gente muda. O ser humano não fala nada, ele apenas escuta. Pois então qual é a resposta humana, à aliança divina? Apenas e tão somente aceitar. Essa é a parte humana na aliança que Deus faz conosco. Basta aceitar. Porque de fato nós temos o livre-arbítrio, e agora o ser humano ele pode rejeitar a aliança divina. É Deus quem toma a iniciativa, mas nós podemos sim rejeitar. Por isso é a escolha do ser humano aceitar, assumir, entrar, fazer parte dessa aliança ou não. Muito bem, quando Deus faz essa proposta para o ser humano, o que você acha? O ser humano aceitou ou recusou a aliança divina? Pode falar. Aceitou ou recusou? Aceitou, claro. O sábado é uma prova disso, porque o primeiro dia de vida do ser humano foi o sábado, eles já participaram do descanso divino. Logo no início, a celebração da aliança já foi no sábado. Só que o tempo passou, e a gente não sabe quanto tempo passou. Deus permaneceu fiel, mas o ser humano quebrou a promessa. O ser humano mudou de ideia,
e escolheu rejeitar a aliança. Quando o ser humano peca e come do fruto, o que o ser humano estava fazendo não era apenas e tão somente, como se fosse pouca coisa, desobedecer uma ordem divina. O ser humano estava quebrando um pacto, uma aliança que havia feito com Deus. Capítulo 3 de Gênesis, versos 6 a 8, queria ler esse verso com você. Exatamente o momento onde a aliança é quebrada, e você vê a consequência dessa quebra, dessa traição humana. Gênesis capítulo 3, versos 6 a 8, eu vou ler aqui já por questão do tempo. A Bíblia diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que também comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Você percebe a quebra completa da aliança? Se a aliança tem que ver com o relacionamento entre Deus e o homem, adivinha, quando o ser humano quebra a aliança, qual a primeira reação que ele tem ao ouvir os passos de Deus no jardim? Ele se esconde. Você percebe a diferença? O ser humano foge de Deus, porque a aliança, se era relacionamento, agora esse relacionamento foi quebrado. O ser humano traiu Deus. O ser humano não cumpriu com a sua parte no acordo. Se a gente voltar para a figura lá que a gente falou no início, uma vez que o ser humano não cobre com a sua parte no acordo, não cumpre, qual era a sentença que ele teria então? Ser retalhado, lembra? A morte. Que de fato era o que Deus alertou que poderia acontecer. O homem se escondeu de Deus, a aliança foi quebrada. Talvez a parte mais curiosa da quebra de pacto que Deus fez, que o ser humano causou, ou cometeu, enfim, é justamente a gente entender qual foi a oferta de Satanás, que se torna ainda mais incoerente a atitude humana. Deus deu o dom ao ser humano de ser a imagem e semelhança dele, do Criador. E quando a serpente aparece para Adão e Eva, qual é a grande proposta que ele faz para a mulher? Eva, come do fruto, que você não vai morrer. Na verdade, sabe o que vai acontecer? Capítulo 3, verso 5, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus já os tinha feito como Ele. O ser humano já havia sido dotado da imagem e semelhança dele, e ainda assim, parece que não era o suficiente. E agora, Adão e Eva decidem se tornar, ou ter a mesma tentativa de Satanás, de não só ser a imagem e semelhança de Deus, mas tentar tomar o lugar de Deus. Satanás ofereceu o que eles já tinham em plenitude. Por isso que foi uma traição completamente sem sentido o que Adão e Eva fizeram. O ponto central da aliança se tornou o ponto central da traição humana. Ser como Deus. Por causa disso, essa aliança que Deus havia feito com o ser humano foi quebrada e deixou de funcionar. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós não podemos ser a plenitude da imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos estragados pelo pecado. A aliança que Deus tinha feito com o ser humano já não tinha mais valia, porque o ser humano quebrou essa aliança. Nossa consequência seria a morte. Mas aqui surge o ato de amor mais espetacular de Deus. Como diz Paulo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora a gente tem o amor divino aparecendo. Deus então propõe uma segunda aliança com o ser humano. Uma nova aliança. Se você me permite, eu vou dar um nome para essa aliança de aliança da queda. Não mais aquela aliança perfeita, porque ela foi quebrada, mas uma nova aliança. A aliança da queda. A aliança com a solução. Deus propõe um plano emergencial, um plano B, para consertar a besteira que o ser humano havia feito. E você vai entender que essa aliança é importantíssima para a gente, porque é nela que a gente vive hoje. Nós vivemos essa aliança da queda. Quero analisar com você nesses últimos minutos essa ideia, então. Primeira ideia. A aliança da queda, a aliança que veio depois do pecado, ela começa com uma ação divina. Como toda a estrutura da aliança. Qual é a ação divina? Lembra no verso 8 que a gente leu? Quando o ser humano peca,
É Deus quem toma a iniciativa mais uma vez de vir buscar o ser humano. O ser humano pecou, o ser humano traiu, o ser humano estava em falta, mas é Deus que vem até ele, buscando restaurar esse relacionamento. Isso aqui é muito interessante. Deus vem no jardim chamando pelo ser humano quando o ser humano está se escondendo. Deus toma a iniciativa de novo. É uma prerrogativa divina. Deus parece que é aquele que não suporta a ideia de ter perdido o relacionamento com o homem. Curiosamente, se você olhar do verso 8 ao 14 do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que quando Deus está falando com o ser humano, Deus expõe o erro que eles cometeram, e o ser humano nem pede desculpa. O ser humano delega a culpa. Senhor, não fui eu, foi a mulher. Mas, Senhor, não fui eu, foi a serpente. Ele vai delegando. O ser humano nem pede desculpa. O ser humano não pede salvação. O ser humano não olha para cima e fala, Deus, a gente fez besteira, nos salva. Não, o ser humano se esconde de Deus. O ser humano não pede, Senhor, oferece para a gente um plano B, uma segunda chance. É Deus quem oferece. Você percebe? É uma ação divina, uma prerrogativa divina. Deus que busca essa aliança. E ainda hoje acontece a mesma coisa. Quantos de nós aqui já passaram pela situação de estar na vida aí, levando a vida à parte de Deus, e de repente sente um incômodo no coração? De repente sente uma necessidade e quase que escuta uma voz chamando para você voltar para casa? Se você está aqui hoje, não é porque você encontrou Deus, é porque Deus te encontrou. É uma prerrogativa divina. É um pontapé inicial, é dado por Deus. O primeiro passo é Deus quem dá. Se você está aqui hoje, é porque Deus já te encontrou. Então surgem os termos da aliança. A ordem exigida. Curiosamente, os termos da aliança permanecem os mesmos da aliança anterior, só que agora corrompidos e estragados pelo pecado. Eu explico para você, veja só a diferença. A primeira ordem que o ser humano havia recebido é que ele deveria se multiplicar, certo? A ordem permanece, deveria se multiplicar e encher a terra, só que agora a multiplicação viria com a dor do parto. Sob a aflição você dará à luz, é o que Deus fala para Eva. Gênesis 3, verso 16, a mesma ordem divina, agora estragada pelo pecado. O ser humano também tinha a responsabilidade de ter o domínio, de tomar conta, de cuidar da terra e de toda a criação. E agora Deus coloca que haveria, digamos assim, inimizade, haveria um conflito entre os dois seres. A criação não ajudaria mais. Não seria tão fácil. Verso 15 mostra isso. Deus havia dado a ordem, o privilégio de que o ser humano se alimentaria daquilo que Deus proveria, pois bem, agora o ser humano teria que lutar pelo próprio sustento. E no suor do rosto é que ele conseguiria botar o pão em cima da mesa, e até hoje a gente vive isso. A aflição diária para poder botar o pão na mesa, para poder pagar a conta, não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus, verso 17 e 19. Deus também tinha dado ordem para que o homem especificamente tivesse que cultivar o jardim, pois bem, agora o jardim seria cultivado ainda, só que nasceriam ervas daninhas e espinhos. O solo seria duro, ia plantar e não ia dar. Verso 17 e 18. A mulher deveria auxiliar o homem, pois bem, agora essa ideia seria completamente distorcida, corrompida, e a mulher seria dominada pelo homem. O machismo que a gente vive hoje, Deus previu como consequência do pecado. Uma confusão daquilo que Deus havia orientado. Finalmente o casal estava proibido de comer do fruto. Proibido. Pois bem, agora que eles comeram, passaram a conhecer a morte, que antes era apenas e tão somente uma teoria. Gênesis 3:19. A imagem de Deus estava completamente corrompida no ser humano. A imagem de Deus estava completamente corrompida no ser humano. Mas Deus faz então uma promessa. E é isso que eu queria que você levasse no teu coração hoje. Gênesis capítulo 3, verso 15, ouça com atenção o que Deus fala. Ainda no contexto da consequência do pecado. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O ser humano passou a conhecer a morte por causa do erro que ele cometeu. O ser humano tinha como consequência a destruição, tal qual acontecia com os animais no contexto que eles viviam. Mas Deus oferece um plano B. Deus oferece uma salvação. Eu não sei se você entende plenamente o que esse verso está dizendo.
Na verdade, esse texto é uma profecia. Se você tiver a sua Bíblia aí, você vai conseguir acompanhar a estrutura comigo. A partir do verso 14, Deus começa a declarar as condenações, as consequências do pecado. No verso 14, Deus coloca consequências sobre a serpente. No verso 16, Deus coloca consequências sobre Eva. E em seguida ele coloca sobre Adão. Cada um dos personagens teriam as suas consequências. Só que a gente sabe que a serpente não era apenas um animal que estava ali. Na verdade, a serpente foi usada pelo próprio Satanás que se apossou dela. Pois bem, se no verso 14 nós temos a sentença de Deus sobre a serpente, no verso 15 nós temos a profecia, onde Deus coloca a sentença sobre Satanás. E veja o que ele diz. Se a gente entender, isso aqui é muito profundo, porque Deus diz o seguinte, olhando para a serpente, ele diz: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, Eva, entre a tua descendência, toda a descendência da serpente, mas também contra o descendente específico de Eva. Esse descendente vai ferir a cabeça da serpente, vai matar a serpente, vai aniquilar a serpente, ainda que a serpente fira o calcanhar desse descendente. Quem é esse descendente? Fala para mim. Jesus. Pois quando Jesus veio como um descendente de Eva, um homem nascido de uma mulher, Jesus agora, quando ele é morto na cruz, ele recebe uma picada mortal da serpente. Ele é morto na cruz. Mas no momento que Jesus ressuscita, Jesus vence a serpente. Jesus pisa na cabeça da serpente. E assim Satanás é derrotado. A consequência da morte agora tinha uma solução. Essa é a promessa que Deus faz. A promessa da salvação. A promessa que Deus faz para o ser humano é que Ele tinha descoberto um jeito de restaurar a aliança que havia sido quebrada. Essa é a promessa. Essa é a promessa que Deus faz para você e para mim ainda hoje. Você percebe que o ser humano passou a viver em prol dessa promessa. Quando o ser humano sai do Éden e é expulso do jardim, uma das primeiras atitudes de Adão é que ele muda o nome de Eva, que naquele tempo só se chamava mulher. Agora ela ganha o nome que a gente conhece, Eva. Por quê? Porque significava mãe de todas as nações. Pois bem, o ser humano passa a viver na esperança de que cada filho que nascesse pudesse ser o Messias que prometido que viria, o descendente. O ser humano passa a viver em prol dessa promessa. Se Deus faz uma promessa, Deus também deixa uma garantia, concorda? Qual era a garantia que Deus deixa de que essa promessa seria cumprida? Surge então o hábito dos sacrifícios. E toda vez que um pecado era cometido, um sacrifício era realizado para que o animal morresse no lugar do ser humano. Principalmente o cordeiro, sacrificado, inocente, um ser sem culpa alguma, morria por causa do pecado humano. E é por isso que quando Jesus vem à terra, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembretes de que Deus não esqueceria a sua promessa. E ainda que levasse tempo, Deus seria fiel. Em Gênesis capítulo 3, verso 21, a Bíblia fala que Deus faz o primeiro sacrifício porque Ele prepara roupas de peles e veste o ser humano da sua nudez, da vergonha do pecado. Um animal morre para cobrir a vergonha do pecado do ser humano. Finalmente, a aliança termina com a resposta humana, é verdade? Qual é a resposta do ser humano então para toda essa promessa e essa garantia divina? Apenas e tão somente descansar na esperança de que Deus seria fiel. É isso. Apenas e tão somente descansar e esperar que Ele viria. Hoje nós vivemos debaixo dessa promessa, dessa aliança, da esperança do Messias que vem para salvar, ou melhor, Ele já veio. Por isso hoje nós não precisamos sacrificar, porque o nosso memorial já é o próprio Cristo, já é a cruz. E toda vez que nós olhamos para a cruz, nós podemos lembrar que Cristo prometeu e será fiel, de que em breve Ele vai voltar para nos levar para o céu. E quando Ele assim o fizer, a nossa aliança perfeita, a aliança da criação será então restaurada. Você já reparou que a descrição da nova terra tem vários itens que estavam no jardim do Éden? Vida eterna, árvore da vida. Deus vai restaurar o relacionamento que um dia Ele teve conosco, que era para durar eternamente. Deus vai restaurar no dia que Ele voltar para nos buscar. Por isso nossa única resposta deve ser: eu aceito. E descansar. E esperar. Que Deus te ajude a aceitar essa aliança diariamente. Ainda que parcialmente, ainda que como um espelho embaçado,
poder ainda que um pouquinho refletir a imagem desse Deus, cumprindo o propósito da nossa existência, e quem sabe um dia poder restaurar esse relacionamento de vida eterna lá no paraíso com Deus. Vamos cantar. Sei que os meus olhos
Feche seus olhos, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus não só de aliança, mas o Senhor é um Deus de amor e de fidelidade que não nos deixa nunca, Senhor. Senhor, obrigado porque mesmo que a gente tenha te traído aquele dia, e mesmo que a gente continue te traindo diariamente, porque a gente faz isso, ainda assim o Senhor não nos trai nunca. O Senhor permanece fiel ao nosso lado, com os braços sempre abertos, prontos para nos receber de volta, Senhor. Nos ajuda a viver por essa aliança, nos ajuda a viver por esse amor expresso na sua promessa, Senhor. Que nós possamos descansar na promessa da tua salvação, ou da salvação que o Senhor nos oferece, para que nós possamos talvez em paz poder buscar viver, ainda que parcialmente, um pouco mais do ser a tua imagem e semelhança, Senhor, até o dia que o Senhor voltar. Então nós poderemos ser um contigo novamente, nós poderemos estar contigo constantemente, nós poderemos viver ao teu lado eternamente. Em teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, abraça quem está do seu lado. Até semana que vem. Feliz sábado.